Costa, desembargador José Lopes de Araújo Filho, desembargador Djalma Teixeira Benevides, doutor Paulo de Tarso Nogueira. Bom dia, senhora presidente. Doutor Francisco Xavier Barbosa Filho, procurador de Justiça. Doutor Alderi Furtado Lopes, defensor. Nobres advogados que estiverem nos escutando, demais servidores aqui presentes, policial, todos meu bom dia. Existindo o quórum legal, eu declaro aberta a sessão, na 21ª sessão do dia 14 de junho de 2023, da Terceira Câmara de Direito Privado, invocando a proteção de Deus aos nossos trabalhos. Passo aqui de início a leitura da ata, a aprovação da ata. Se vocês aprovam a ata da sessão anterior, tem alguma objeção? Aprovado. Aprovado. Eu declaro aprovada a ata da sessão anterior. A Lorena vai fazer aqui a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. Tá, obrigada. Bom dia. De ordem da presidência da Câmara, passo agora a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. Retirado de pauta, número 15, relatoria da desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga, apelação cível 0065-182, dígito 25.2019.8.06.0130. Apelante L.G. da.S e apelante W.S.R e apelado W.M.dar. 59, relatoria do desembargador Paulo Tasso de Pires Nogueira, apelação cível 028.8060.2020.8.06.001. Apelante Maria Betânia Modesto de Souza e apelado Banco Volkswagen S.A. Lorena, por favor, repete só o número de ordem aí desse último do desembargador Paulo Nogueira aí, do meu amigo Paulo Nogueira. 59. Da pauta. Seguimos para os adiados. Adiados. Relatoria da desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga, 16, da pauta. Agravo de instrumento 063-3789, dígito 64.2021.8.06.0000. Agravante M.G.K. e agravada J.S.C.S. 17 da pauta, agravo interno cível 063-3789, dígito 64.2021.8.06.0000/50.000, agravante J.S.C.S. e agravado M.G.K. 21, embargo de declaração cível 0050-357, dígito 12.2020.8.06.0043/50.001. Embargante R.A. do N.S.R.P.N.L.A. do N.S. Embargado Unimed Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica. Da relatoria da desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga, e o 25, adiado, apelação cível 020-1225, dígito 73.2022.8.06.0029. Apelante Banco Bradesco S.A. e apelada Maria Aglene de Oliveira. Vamos iniciar aqui com os processos do 942. Você tem a lista aí, Lorena? Hoje vão ser 6, né? Distribuiu nessa sessão 6 processos 942 e o restante a gente colocou para outra sessão. O primeiro aqui da lista é o 1, uma apelação 016 1373 68/2018, da 13ª Vara Civil. Apelante apelado é Flávio Jorge de Souza Batista Filho, apelante apelado Itaú Unibanco S.A., apelante apelado Kelvin Queiroz Caram, relatoria Jane Ruth Maia de Queiroga. Aqui tem um resumo
Esse caso aqui foi um caso a divergência do desembargador André foi só com relação ao valor. Foi um imóvel que a parte vendeu, ela vendeu o imóvel, e a parte que era financiada, que era R$ 507 mil, R$ 507.973, ela não recebeu de imediato, foram um pouco mais de 10 meses de atraso para ela receber. E ela divergiu com relação ao início, que iniciaria os juros, eu acolhi o pedido do vendedor, e com relação ao valor dos danos morais, com base nos precedentes nas câmaras, eu reduzi de 25 mil para 10 mil. O desembargador André Luiz de Souza Costa, ele divergiu somente com relação a essa redução de 25 mil para 10 mil. Aí falta votar o desembargador Djalma e doutor Paulo. Aí eu passo a palavra ao desembargador Djalma. Desembargador André Costa. Excelência, queria fazer uma manifestação. Bom dia, eminentes colegas. Bom dia. Obrigado, presidente. Bom dia, eminentes colegas. Só para justificar porque é que eu estarei mantendo a indenização fixada no juízo do primeiro grau. Primeira demora de 10 meses. Recentemente, um avanço da jurisprudência, nossa Câmara vizinha, inclusive foi notícia no site, no Instagram, o tribunal fez, a assessoria de comunicação fez mal propaganda, houve um atraso na entrega de um carro por 2 meses, e a Câmara fixou a indenização em R$15 mil. Nós estamos falando do imóvel que a construtora atrasou 10 meses, uma dificuldade, e aí o juiz do primeiro grau fixou em R$25 mil. Então, o caso concreto dos autos, pelo tempo do atraso, pela quebra de expectativa, pelo desrespeito com o consumidor, foi que eu votei, respeitosamente, como sempre, concordei com os demais termos do voto da eminente desembargadora Jane Ruth, mas aderi à sentença que, no primeiro grau, ao analisar as provas, analisar todos os fatos, fixou a indenização em R$25 mil. Essa foi, em síntese, a justificativa do meu voto divergente só nesse ponto. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, desembargador André. Eu passo a palavra ao... não foi bem a construtora aqui no caso esse da demora, foi só o dinheiro, né, do financiamento. Mas tudo bem, dá na mesma. Desculpa, excelência, foi o banco que... Tanto que a parte é o banco. Passa a palavra ao desembargador Djalma. Eu dei bom dia a todos, e o doutor Xavier ainda não estava. Por isso eu queria dar inicialmente bom dia, meu amigo, procurador Francisco Xavier Barbosa Filho. Eu li esse processo atentamente, e como destacou o desembargador André Costa, esse processo é um pouco diferente dos danos morais que a gente vem julgando. E esse cidadão, que é o Flávio Jorge, na verdade, ele sofreu uma verdadeira via crucis nesse processo. E, além de tudo, foi demandado por condomínio, foi demandado pela energia elétrica, várias viagens no cartório. Quer dizer, eu entendo que a sentença da doutora Francine no tocante ao dano moral, ela deve ser mantida. Por isso, eu acompanho o voto divergente do desembargador André Costa. Obrigado, desembargador Djalma. Passa a palavra ao doutor Paulo. Muito obrigado, senhora presidente. Eu também li esse processo e eu observei realmente que teve um desgaste, teve uma demora na solução burocrática do financiamento, né, e o registro também do bem. Agora, a questão da extensão da gravidade do dano, eu acompanho Vossa Excelência em relação aos R$10 mil aplicados como danos morais. Acredito que, nesse caso, não tem outras provas que tratam assim, de uma gravidade bem maior, né, do que a gente espera do que foi evidenciado. Por conta disso, eu acredito que o valor de R$10 mil ele alcança aí a questão da proporcionalidade
em relação a esse caso concreto. Acompanho Vossa Excelência. Obrigada, doutor Paulo. Então, a Câmara, por maioria, conheceu do recurso para dar parcial provimento, fixando o valor do danos morais em R$10.000. O próximo é o 2, é a apelação 0050-121-67-2020, da Vara Única da Comarca de Tamboril. O apelante é o Banco Bradesco, advogado Paulo Eduardo Prado, apelada Maria Aparecida Paiva Azevedo, advogado Francisco Gustavo Muniz de Mesquita, Francisco Rudinei Soares de Souza e Daniel Farias Tavares. Eu fui a relatora, diante de todas as razões ora subscritas, conheço do recurso em apreço para dar-lhe parcial provimento, reduzir a indenização a título de danos morais R$3.000. Eu reduzi aqui, como relator, os danos morais para R$3.000. Desembargador André Luiz de Souza Costa divergiu para manter o valor fixado de R$5.000. Desembargador José Lopes acompanhou o voto divergente. E falta votar desembargador Djalma e doutor Paulo. Passo a palavra ao desembargador Djalma. Obrigado, presidente. Eu, como já tenho votado anteriormente em casos análogos, eu acompanho o voto do desembargador André Costa para manter a condenação por danos morais em R$5.000. Passa a palavra. Obrigado, desembargador Djalma. Passa a palavra ao doutor Paulo. Pois não, senhora presidente. Neste caso, eu peço venha a Vossa Excelência para acompanhar a divergência levantada pelo desembargador André Costa, mantendo o valor de R$5.000 como danos morais, mas exatamente acompanhando entendimentos anteriores proferidos. Obrigada, doutor Paulo. A justificativa minha para reduzir para R$3.000 foi por conta de que o valor mensal variava entre 10 centavos a R$34, e o total descontado foi R$417, né? Mas, considerando que a maioria entende, dos eminentes pares, entende que o valor deve ser de R$5.000, eu acolho e submeto à decisão do colegiado, acolhendo o valor de R$5.000. Então, a Câmara, por unanimidade, conhece do recurso para dar parcial provimento, mantendo-se os danos morais no valor de R$5.000. Terceiro da pauta é uma apelação 0200-475-13-2022, da Vara Única da Comarca de Jucás. O apelante é Maria Mariano da Silva, advogado Igor Bandeira Tereza Leite, apelado Banco Bradesco, advogado Antônio de Moraes Dourado Neto. Relator desembargador José Lopes de Araújo Filho. No voto, desembargador José Lopes apresentou o seguinte voto: ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso da autora, reformando a sentença para tão somente arbitrar a indenização por danos morais em R$5.000, tudo corrigido monetariamente, determinando a devolução do indébito na forma simples. Tem aqui o resumo das minhas razões, eu acredito que vocês todos devem ter lido, vou até dispensar aqui a leitura. E aqui eu só fiz só o finalzinho, que foi que eu decidi. Sim, que eu considerei que o valor seria R$3.000. Aqui todos vocês já leram, né, essa parte do resumo do meu voto? Né? Então, eu passo logo aqui, falta votar. Na ocasião, o desembargador, o doutor Francisco Jaime Medeiros Neto, acompanhou o voto relator. Falta votar desembargador André e doutor Paulo. Passa a palavra ao desembargador André. Excelência, eu serei breve, até porque meu posicionamento é conhecido, com devido respeito à divergência de Vossa Excelência, eu acompanho o eminente relator José Lopes de Araújo Filho para fixar os danos morais em R$5.000. Muito obrigado. Obrigada, desembargador André. Passa a palavra ao doutor Paulo. Pois não, senhora presidente, da mesma forma, né, mantendo aquele entendimento anteriores, eu acompanho o desembargador José Lopes, relator,
para fixar em R$ 5.000 de danos morais. Obrigada, doutor Paulo. Então, a Câmara, por maioria, conheceu do recurso para dar parcial provimento. Desembargadora Jane Ruth, só uma observação aqui em relação ao som do desembargador Djalma. Me parece que tem 2 equipamentos ligados, está dando microfonia. É isso mesmo, doutor Djalma? Não, aqui nada ligado. Eu não É que ouvi ele fica com eco, melhor dizendo. Fica com eco. Ele está dando, na verdade, Marcos José Lopes, não está dando um chiado não de fundo. Está dando um chiado, né, de fundo. Aqui ninguém escuta nada, não. É só quando você fala. Normal. Não. Ou algum Eu fechei o meu celular microfone e o chiado continua. Pronto, eu Então, acho que quando a desembargadora Jane está falando, tem outro fone aberto, né? Aqui, para Mas- a gente não escuta um barulho, não. Nem um chiado, nem microfonia. Vamos seguir, então. Deve estar Então, passando vamos só para... seguir. Pronto, o Obrigado, terceiro da pauta é uma apelação 0200 47... Esse eu já li, não? Não, né? Foi, já foi esse. Terceiro eu acabei de ler? Foi. Já leu. Pronto, agora eu passo. É uma apelação 0134 75807-2019, da 29ª Vara Civil de Fortaleza. Apelante a Maria de Lourdes Batista Lima, advogado José Idenberg Nobre de Sena, banco apelado, Banco Itaú consignado, advogado Wilson Salles Belchior, relator, desembargador José Lopes de Araújo Filho. No voto do relator, o relator reformou a sentença, majorando os danos morais para R$ 5.000. Tem aí o meu voto foi divergente, fazendo as ponderações com relação ao valor do dano, e pugnei pelo valor de... Você viu, Lorena, onde foi? Deixa eu ler, então. Nas folhas 124 da sentença, observou que desarte resta comprovado no bojo processual que a parte autora firmou o contrato no valor de 1.505. Deixa eu ver se eu anotei isso aqui. Ah, sim, esse aqui é da renegociação. É que pelos documentos nos autos, eu percebi que foi renegociada a dívida. Então, o valor... ele tem o valor, ele pagou o débito anterior, renegociou. Ele fez um novo empréstimo, eu entendi como tendo sido renegociado. O desembargador Lopes, como relator, entendeu que não existiu aquele contrato. Né? A divergência foi essa. E aqui eu faço todas as explicações. E falta votar, na ocasião, Francisco Jaime acompanhou o voto divergente. Falta votar desembargador André e doutor Paulo. Passa a palavra ao desembargador André. Governadora Jane Ruth, por gente, faça uma dúvida. Nesse caso, a senhora tinha fixado alguma indenização por dano moral ou não? Não, esse aqui foi só a divergência com relação, porque eu entendi que existiu o contrato e foi renegociado. Ele renegociou o empréstimo, aí o valor é maior, aí, deduzindo o valor do que estava devendo, ficou só o remanescente. Minha interpretação foi nesse sentido, a interpretação do desembargador Lopes foi no sentido de que ali não era o contrato. Então Vossa Excelência entende que não houve qualquer dano, foi isso? Que eu entendi que houve o contrato. Tem um contrato de renegociação da dívida. Aqui eu coloco, ó, eu vou ler toda aqui, ó, nas folhas 124 da sentença, observou que resta comprovado no bojo processual que a parte autora firmou o contrato 5749-39633 em 31 de maio de 2017, no valor de R$ 1.505, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 41,26. E diante do desconto do benefício previdenciário, e diante
desconto em benefício previdenciário, sendo deduzida a quantia de R$ 1.296. Assim, restou o valor líquido a ser liberado de 157. Quer dizer, 1.296 para quitação do saldo devedor do contrato do empréstimo 550557803, firmado em 9 de maio de 2016. Saiu do ar aqui. Aqui está normal. Aqui está normal. O meu normal, fechou todo. Mas nós estamos vendo a senhora, quer dizer, eu estou vendo a senhora. Aqui está normal também, presidente. A tela do meu computador fechou. Nada, né? Não estava nem encostando. Se ficar muito tempo sem mexer, aí fecha. Ai, foi só o descanso. E essa demora toda para voltar, né? Está aqui. Está descansando, hein? Sim, assim restou. Cadê? A senhora estava no contrato, na data, 9/5 de 2016. A ser quitada em 72 parcelas de R$ 41,26. E diante de desconto em benefício previdenciário, sendo deduzida a quantia de R$ 1.296 para quitação do saldo devedor do contrato de empréstimo 550557803, firmada em 9 de maio de 2016, cuja parte autora quis renegociá-lo. Assim, restou o valor líquido a ser liberado de R$ 157,58, disponibilizado por meio de TED, em conta bancária de titularidade da própria parte autora, na conta 7346, dígito 5, agência 743, Caixa Econômica Federal, do promovente, apresentando documentos dos depósitos na conta correspondente, em que a parte autora, apresentando sua documentação civil e respectivo contrato, que dormitam as folhas 58 e 66. A autora alega que o contrato está aivado de ilegalidade, porque seria analfabeta e de idade avançada. Aponta a falta de assinatura a rogo de duas testemunhas. A autora assinou a procuração, as folhas 13, a declaração de endereço, as folhas 14, a declaração de pobreza, as folhas 15, e a identidade na folha 16. A ação foi ajuizada na comarca de Fortaleza, mas a autora declara residir na Lagoa das Caraúbas, zona rural de Aracati, cujos advogados possuem escritório na rua Benício Chagas, centro de Morada Nova. Não anexou comprovante de endereço completo, sendo apenas uma cópia ruim de uma parte do recibo, em nome de terceiro. Segundo se alega na contestação, houve peticionamento maciço em Aracati e resultados desfavoráveis gerou ingresso em outras comarcas. Em 2018, foram 1.511 ações em Aracati e 1.038 ações em Fortaleza. O contrato 5749396333, de 31 de maio de 2001, no valor de R$ 1.505, com 72 parcelas de 41, deduzido R$ 1.296, o saldo devedor do contrato, restou R$ 157. Aplicando assim pelo princípio da colaboração, todos têm o dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Artigo 378. Além disso, na réplica, o autor não nega que os dados onde o crédito foi efetivado seja a sua conta, ou que não recebera a numeração. Apenas alega que o depósito na sua conta poderia até comprovar a efetivação do depósito, mas não a formação do contrato. Então, foi isso. Reconheci como fosse uma renegociação do contrato. Aí isso está com a palavra, desembargador André. Desembargador Lopes, o senhor quer fazer algum esclarecimento sobre o seu voto? Porque o que eu estou entendendo até agora, houve um contrato, houve um novo contrato, há uma suspeita, não sei se provada, de que houve uma explosão de demandas e que a senhora recebeu, mas concretamente a pessoa a consumidora recebeu o dinheiro. Isso não é negado que ela recebeu o dinheiro. O que está se atacando é só a formalização. E ela, nos autos, o desembargador Zé Lopes, tem a comprovação que ela devolveu esse dinheiro? Diz só falta. Não, desembargador André, que ela devolveu não, foi 157, porque pagou-se o débito, o saldo devedor,
do dinheiro que foi tirado, 1.505, aí o saldo devedor era 1.200, aí pagou o saldo devedor e ficou 157. Mas 157 para quem? Para ela de crédito ainda? Tirando 1.505 menos o 1.200 e pouco, 1.296. Quando eles renegociam para pagar o débito, aí eles subtraem o valor, paga e fica devendo aquela... Fica refinanciado, né? E a tese da consumidora esmagadora é que não... É que não fez esse segundo contrato, é isso? É como não se tivesse feito o segundo contrato? Ela assinou os documentos todos. Eu coloquei aqui no meu voto que, ao analisar o recurso, ressalto que em nenhum momento o ente financeiro juntou qualquer documento relacionado à transferência do valor supostamente contratado, de R$ 1.453,84. Anexando tão somente um print do sistema interno do banco. E a TED de R$ 157,58, aliás, R$ 157,58, de folha 58, com um valor divergente da importância questionada, que por si só não justifica a legalidade dos descontos efetuados na aposentadoria da apelante. Observa ainda que o banco defende a legalidade do desconto em um suposto refinanciamento assinado pela própria autora em outro contrato de número 55.055.7803, quando, na verdade, inexiste nos autos qualquer documento relacionado ao hipotético instrumento de refinanciamento, o que inviabiliza o reconhecimento da legalidade do contrato ora em questão. Então, esse refinanciamento que o banco alega não está comprovado. Ele dá, inclusive, o número do contrato, mas não trouxe aos autos esse documento. Essa é a questão. A desembargadora Jane Ruth entende que houve o refinanciamento e tem um saldo de 157,58 centavos. Não, mas não tem também essa TED. Aliás, a TED tem de 157,58. Então, a tese do banco é que houve um refinanciamento. Só que ele não juntou o documento desse refinanciamento. Pronto. Excelência, se acaso o estimado colega Zé Lopes tenha concluído, eu já me sinto apto a votar. Pois não. Ele já concluiu, desembargador Lopes. Só um minutinho, deixa eu ver aqui o final aqui do voto. Mas reforma a sentença para condenar a instituição financeira aos danos morais arbitrados na importância de R$ 5.000 e condenação em honorários. Bom, foi o resumo que eu fiz aqui rapidamente do que consta deste meu voto. Pronto, desembargador José Lopes. Concluído? Pronto, concluído. Obrigada. Passa a palavra ao desembargador André. Desembargador, eu ouvi atentamente a explicação de Vossa Excelência e estava relendo aqui os fundamentos do voto. Também ouvi o desembargador Zé Lopes. Na sessão primeira, eu não tinha direito a voto, né? Como veio para o 942, eu penso que, na dúvida, nós sempre devemos interpretar de forma favorável a quem é a parte mais fragilizada, vulnerável nas relações. Isso vale no direito do trabalho, vale no direito penal, vale no direito do consumidor, tanto que tem a inversão do ônus da prova, essa possibilidade. A segunda premissa minha é que o Banco Itaú, ele tem muito mais condições de colaborar com o Poder Judiciário, de trazer as provas, até porque tem uma obrigação. Eu vou me permitir agora, não vou lembrar o número exato, mas recentemente o STJ novamente reafirmou que as instituições elas têm a obrigação de guardar a documentação por no mínimo 5 anos para comprovar se foi ou não foi efetivado aquela determinada negociação, aquele determinado pacto
financeiro, comercial, bancário, etc. Diante das considerações trazidas pelo desembargador José Lopes, da ausência de prova, e nós temos até já um tema repetitivo sobre isso, que deveria ser trazido pela instituição financeira, eu acompanho o voto do desembargador José Lopes de Araújo, no sentido de fixar os danos morais, reconhecer que não houve a prova dessa renegociação, não há documentos hábeis no processo e manter o dano, fixar o dano moral no valor de R$5.000. Então, em síntese, eu estou acompanhando o voto do desembargador José Lopes de Araújo Filho. É como voto, excelência. Muito obrigado. Obrigado, desembargador André. Passa a palavra ao doutor Paulo Nogueira. Pois não, senhora presidente, muito obrigado. Eu estava analisando aqui os autos e vi as folhas 62, exatamente um contrato de financiamento, de refinanciamento, no caso. E termo de refinanciamento de empréstimo com desconto em folha de pagamento, cédula de crédito bancário. Esse documento foi juntado pelo banco na contestação, senhora presidente. Não sei se, que exatamente ele identifica esse empréstimo de R$ 1.505,60, que esse valor não foi depositado porque houve a dedução do financiamento anterior, que era no valor de R$ 1.296,26. Então, como houve um crédito de R$ 157,58, aí sim, aí o banco depositou diretamente na conta bancária informada pela senhora Maria de Lourdes Lima. Então, esse tem um contrato de refinanciamento que está juntado aos autos, as folhas 62, 63, folha 64, a assinatura dela, compatível com os demais documentos, né, que ela assinou, como Vossa Excelência bem informou no voto divergente, que ela assinou procuração, assinou outros documentos, né, e por tais razões eu acompanho com a devida vênia, considerando que não há ilegalidade no contrato, eu acompanho o voto divergente. Obrigada, doutor Paulo. Pois não, César. Volta a palavra do desembargador Lopes. Realmente estou examinando aqui o contrato, as folhas 62. Ele tem o título de refinanciamento de empréstimo com desconto em folha de pagamento. Realmente existe esse contrato. Eu estou verificando, é o valor dele. O valor dele é R$ 1.453,84. Em 72 parcelas. O contrato realmente se encontra assinado, Maria de Lourdes Batista Lima. Eu quero ver a diferença que foi depositada aqui, a diferença de 157. Valor entregue, 157,58. A observação do desembargador Paulo Nogueira é procedente. Realmente se encontra o contrato aqui. Só um minutinho aqui. Excelência, enquanto ele procura isso, uma perguntinha. São quantos contratos? Porque já falamos em 1.505, agora falamos em 1.400 e já tinha falado em 1.200. Há essa divergência mesmo. Tá bem. Desembargador Zé Lopes, o senhor me permite só uma palavra? Embora o Jaime já tenha votado nesse processo, eu examinei aí esse contrato de refinanciamento e examinei a assinatura dela na procuração. As assinaturas são completamente divergentes. Examinem, por favor, a assinatura do contrato
Folha do 62, tal do né? refinanciamento e examine a assinatura dela na procuração. A meu ver, as assinaturas são completamente divergentes. Só esse esclarecimento. Obrigado. A assinatura dela é qual documento? A assinatura da procuração, folhas 15, e a assinatura do discutido contrato de refinanciamento, em folhas 64. A meu ver, eu não sou perito em grafotecnia, mas a meu ver as assinaturas são completamente diferentes. O desembargador Djalma, a assinatura em qual a página? 64, que é o discutido contrato de refinanciamento, e a assinatura posta na procuração. Na procuração, sim. Aí qual é a página da procuração? Declaração de pobreza, de folhas 15. É isso aí mesmo? Folhas? A declaração de pobreza de folhas 15. Veja a assinatura dela e veja a assinatura do discutido contrato de refinanciamento. A meu ver, as assinaturas são completamente divergentes. 15. Realmente tem uma assinatura totalmente diferente mesmo, viu? E a identidade dela parece... Tem uma diferença enorme mesmo, viu? Bom, mas nós não tratamos deste problema da assinatura, não, no voto. Exatamente. Mas a questão é o seguinte: se nós estamos se referindo a documentos que comprovam determinado acontecimento, determinado fato, qual a validade do documento se as assinaturas, um documento está de um jeito, no outro documento está de outro? E parece que essa é a questão que o eminente colega desembargador Djalma Teixeira Benítez está levantando, né? A gente não está tratando da prova, se a assinatura é a mesma, mas o problema é que nós estamos sustentando em documentos os quais têm assinaturas, só que a assinatura são diferentes. Então, como é que prova que foi celebrado esse contrato ou essa renovação de financiamento? Parece que é o ponto essencial, substancial, para além da formalidade. Ou seja, não é o que é... Pois não, desembargadora. Agora, comparando a assinatura, desembargador Djalma, da identidade dela, também é diferente da procuração. A da identidade está na folha 16. 28. Veja a folha 28 também. 28? Na contestação, ele junta a cópia das assinaturas. Ela se diz analfabeta. Sim, na página 30, né, desembargador Lopes? Ele traz até a 28. semelhança, mostrando, ó, assinatura da reclamante, assinatura no documento. E na folha 28 também. Mas aqui ele está mostrando como é semelhante. Sim, mas em relação ao documento de folhas 62, não foi? Que a gente disse? Foi. Aí é divergente mesmo. Tá bem. Eu continuo com a devida vênia, eu continuo achando que a assinatura posta no contrato de renovação é uma assinatura desenhada. E as outras assinaturas são assinaturas tremidas e divergentes. Na minha opinião. Mas eu nem tenho direito de votar nesse processo. Estou apenas
fazendo esse esclarecimento. Na página 30 da contestação, ele traz as 3 assinaturas. Assinatura CCP, o que seria CCB? É do contrato? Tá bem. Vamos lá. Contrato, ele traz mostrando as assinaturas, né? Eu acho que aí nessas 3 assinaturas a gente pode ver bem Realmente não existe. que uma é desenhada e as outras 2 são tremidas. Do primeiro. Mas aí talvez só a grafotecnia possa definir. Mas na réplica do desembargador Lopes, ela pediu perícia grafotécnica, ela não deve ter pedido, né? Senão eu teria ido por esse caminho. Ela não tocou nesse assunto na inicial, ela só fala que é ser analfabeta, né? Mas ela não... Na réplica, né? E na inicial, pelo menos, ela não fala nada sobre possível falsificação de assinatura, né? E aí, desembargador Lopes? Tem o meu voto, o desembargador Jaime e o desembargador Paulo, na divergência, né? Reconhecendo a renegociação. Tem a maioria. Escuta a palavra a ele. Senhora presidente, eu poderia só esclarecer uma dúvida aqui que o desembargador André Costa levantou em relação sobre o valor do contrato. Desembargador André Costa, esse financiamento, apesar dele ter o valor aqui de crédito, foi creditado 1.400 e deveria ser, né? Não foi porque abateu-se do contrato anterior. 453,84, mas a gente, olhando um pouquinho mais embaixo, demonstrativo de custo efetivo total, esse que o valor total do empréstimo, que tem essa soma desses itens, é de 1.505,60, que aí bate com aquele valor que a desembargadora Jane informou no momento do seu voto divergente. Então, esse aí é um segundo contrato em substituição do primeiro, né? Que desses 1.400, esse líquido de 1.453, teve um abatimento de R$ 1.296,26 da dívida anterior. Por isso que sobrou esse crédito de R$ 157,58 que consta na TED de folha 58. 58 nós temos lá a TED, no caso do depósito desse valor, desse crédito de R$ 157,58, por 58. Obrigado. Obrigado, desembargador Paulo. Desembargador Lopes. Excelência, só para contribuir aqui, desculpe, desembargador Lopes, o som do estudo está fechado, só uma coisa. Realmente foi analisar a inicial pede inversão de ônus da prova, pede genericamente a produção de prova, inclusive depoimento pessoal, mas não pede, pede genericamente, mas não pede a prova pericial. Eles só falam que teria havido no mérito requer declarar a existência de relação jurídica, haja vista fundar a conduta inquinada de fraude de terceiro e sem obediência às prescrições legais. Né? Fala de fraude, né? E não pede prova pericial. Nem o banco, pelo que não sei se os colegas viram isso nos autos, também pediu. Mostrou lá as assinaturas. Realmente a situação é complicada. Desembargador Lopes? Desembargador Lopes, está desligado o seu áudio. Bom, eu estava dizendo que, quando eu me referi que o contrato de refinanciamento não existia, na verdade, era para ter falado que o primeiro contrato
que está mencionado no quadro terceiro as folhas 62, no quadro terceiro, tem um número de um contrato. Este contrato, primeiro, que foi refinanciado, ele não está nos autos. Então, eu me prendi só a esta cadeia para chegar até o refinanciamento. Então, esse contrato 55.055.7803, que foi o primeiro, ele não foi juntado aos autos. Foi daí é que eu considerei que o empréstimo, o refinanciamento não poderia ser admitido, sabe? Aí o contrato de refinanciamento existe, mas o que não existe é o primeiro contrato que causou o refinanciamento. Não foi juntado aos autos. E deixa eu ver aqui, a TED que o Paulo falou é relativo à diferença. Como está as folhas 58, a TED. Deixa eu fazer só uma perguntinha, Excelência. Houve o primeiro contrato. Esse dia do primeiro contrato foi depositado em algum momento? Não Porque se temos houve a um TED. primeiro contrato um ano antes, tinha que ter sido depositado. E aí, porque foi renegociada a dívida. Aí houve essa compensação, que tanto a desembargadora Jane Ruth como o eminente colega Paulo Nogueira falou. Mas se teve um primeiro contrato, valor X, que é o que o desembargador Zé Lopes está questionando, esse dinheiro do primeiro contrato vinha sendo depositado, foi depositado e vinha sendo pago, o que é que gerou a renegociação? Não há nos autos a comprovação da TED desse depósito, desse primeiro depósito. Porque se houve uma renegociação é sobre uma dívida, mas essa dívida não foi recebida, o crédito não foi recebido do primeiro contrato. Vou formar em pergunta para facilitar meu raciocínio. O primeiro contrato, o dinheiro referente ao primeiro contrato de empréstimo consignado, foi depositado? Se foi depositado, o que é que ficou de saldo devedor que gerou uma nova renegociação para descontar? Porque se é empréstimo consignado, ele é descontado na folha, não? Descontado em folha. Ela está questionando a petição inicial, ela contesta esse contrato 574939.633, que é justamente o de 1.505, deduzido o saldo devedor e ficaram as prestações de R$ 41,26. Ela está contestando esse contrato que foi o de refinanciamento. Ela está questionando esse. O segundo, então, não o primeiro. Ela está só o segundo. Vamos ver aqui. Nas folhas 2, ela fala exclusivamente desse contrato final 633. Não faz menção do primeiro contrato. E ela podia ter pedido a perícia grafotécnica na réplica, né? Aí a sentença julgou improcedente diante do contrato. Bardora, eu quero pedir assim, a gente está já avançando nesse processo e quase que fazendo uma averiguação do processo durante o julgamento. Por questão de otimização de tempo e sobre as dúvidas que estão parando, eu quero retirar meu voto, quero pedir vista desses autos para eu poder analisar melhor e trazer um posicionamento mais consistente. Porque eu acho que eu concordo que, assim, tem que haver o pedido, a questão passou o processo todo, ninguém tratou de prova pericial, agora aparece assinatura divergente e aparecem contratos. Então, eu peço vista, retiro meu voto, peço vista dos autos, para chegar a um juízo final, se vou continuar acompanhando o voto do desembargador Zé Lopes, eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência pelas ponderações que são realizadas. Então, eu peço vista dos autos. Vista concedida, desembargador André. Obrigado, Excelência. O próximo processo é o 5º, é uma apelação 0200-478-65-2022. É da Vara Única da Comarca de Jucás. Apelante apelado é o Banco Votorantim S.A., advogado João Francisco Alves Rosa. E apelante apelado Maria Mariano da Silva. Advogada a Luísa Messia Freire Corrêa e Igor Bandeira Pereira Leite.
O relator, desembargador José Lopes de Araújo Filho. O resumo aqui do voto do relator foi o seguinte: ante o exposto, feitas essas considerações, obrigada, Fran, em consonância com a legislação pertinente à matéria, conheço de ambos os recursos para dar parcial provimento àquele interposto pelo banco, determinando a devolução na forma simples, e dar parcial provimento ao recurso interposto pela Maria Mariana da Silva, para tão somente majorar os danos morais de 3.000 para importância de 5.000. Aqui eu divergi no sentido de que o contrato 23.32.32.311, no valor de R$ 4.618, com 58 parcelas, no valor de R$ 143,97, com valor total de R$ 8.350, foi encerrado desde dezembro de 2017, período 7 de abril de 2013 a dezembro de 2017. A ação só foi ajuizada em 24 de maio de 2022, depois de 4 anos e 5 meses. A sentença foi procedente para aplicar o dano moral no valor de R$ 3.000. Não houve uma instrução na busca da verdade. A autora descobre, depois de 4 anos, que tinham se encerrado os descontos do empréstimo e, mesmo assim, não trouxe os extratos para provar se recebeu ou não os quase R$ 5.000. Não se intimou a autora, nem se oficiou ao banco solicitando o extrato dos meses de março e abril de 2013. Com isso, podemos estar diante de enriquecimento sem causa, pois na hipótese de ter recebido o valor de R$ 4.618,86, somado a esse valor corrigido e mais R$ 5.000 de danos morais, teremos no mínimo R$ 15.000. Não foi que eu tirei esse 15.000. Ante o exposto de vígio para manter o valor determinado da sentença de R$ 3.000 para danos morais. E o desembargador, o doutor Francisco Jaime Medeiros Neto, acompanhou o voto do relator. E falta votar o desembargador André e o doutor Paulo. Eu passo a palavra. Desculpe, pode falar. E o relator, o desembargador José Lopes. Dada a palavra ao senhor, desembargador André. Obrigado, Excelência. De forma sucinta, me apoio nos fundamentos lançados pelo eminente relator e acompanho integralmente o seu voto. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, desembargador André. E passa a palavra ao doutor Paulo. Pois não, senhora presidente, da mesma forma acompanho o relator. Obrigada, doutor Paulo. Pois não, a Câmara, por maioria, conheceu do recurso para dar parcial provimento nos termos do voto do relator. O sexto é uma apelação 022-7052-73-2022, da 19ª Vara Civil. Apelante é a GEAP, Fundação de Seguridade Social, GEAP Saúde, advogado Gabriel Albanese Diniz de Araújo, Eduardo da Silva Cavalcante e o Iara Rodrigues Santana. Apelada é Maria Jurandir do Vale Farias. Curadora é a Cíntia do Vale Farias Falcão, advogada Priscila de Fátima Saboia Lira. Relator, desembargador José Lopes de Araújo Filho. Nesse processo, desembargador Lopes, diante do exposto, com base nas razões fáticas e jurídicas explicitadas, conhece parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo em tota a sentença combatida por não merecer reproche algum. A sentença aqui reconheceu, era um pedido de home care, que eu fui divergente, porque é o seguinte, que a matéria dos autos cinge sobre o direito de home care de 24 horas a 16 horas. Na inicial, a autora não alegou dano moral, nem requereu indenização por isso. Na sentença, foi confirmada a tutela de urgência, concedida nos termos pedidos pela autora, e foi dito que passava a analisar o pedido de condenação em danos morais, requerido pelos sucessores do falecido, fixando em R$ 6.000. A peça anterior à sentença foi a réplica, em nome da autora, e não se noticiou óbito da mesma, nem foi requerido dano moral. Na apelação, a requerida se insurge e pede a reforma da sentença, pois a autora é do sexo feminino e não teria falecido.
De acordo com o artigo 141 do CPC, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Já o artigo 492 do CPC prevê que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, ante o exposto de visto para afastar o dano moral. Aqui o doutor Francisco Jaime acompanhou o voto divergente. E falta votar o desembargador André e o doutor Paulo. Desembargadora, posso manifestar? Com a palavra do senhor, desembargador. Eu só tenho uma dúvida aqui, desembargador Jane. É uma coisa curiosa. A pessoa faleceu ou não faleceu? Não faleceu. Na sentença, eu acho que deve ter sido algum equívoco. Eles colocaram que a pessoa tinha falecido e os herdeiros tinham pedido, tinham se habilitado, e não tinha isso. Nem tem pedido de herdeiro se habilitando, e sequer tem pedido de dano moral, nem na inicial, nem em réplica, nem nada. Antes de eu votar, que a tendência é acompanhar Vossa Excelência, que eu acho que vou estar corretíssimo, inclusive os fundamentos que a senhora colocou. Desembargador Zé Lopes, Pois não. tem algum esclarecimento de Vossa Excelência? Porque, só para não ter que voltar. Só um minuto. Porque, pelo que está vendo aqui, que a desembargadora Jane Ruth apurou no voto, é que houve um pedido completamente fora do esquadro do processo, informação que não bate com a realidade dos autos. Certo. Estou verificando aqui esse fato mencionado do falecimento e depois desmentido esse falecimento. Mas eu, Sentença. no voto, Se equivocou. no voto eu não mencionei. Hã? No voto eu não mencionei isso, não. Não, mas é porque o dano moral, a divergência que eu falo, que eu divergi, desembargador Lopes, foi só com relação à parte do dano moral, porque não foi pedido nem na inicial, e na sentença, quando eles foram apreciar o dano moral, o juiz está se reportando um fato que não faz parte dos autos. Só um minutinho, estou verificando aqui no voto para. Não vai ter nenhum, não, né? Na inicial, ele pede inversão do ônus da prova.
Na inicial não tem pedido de danos morais, não. Não tem realmente pedido de danos morais. Desembargadora Jane Ruth, esse processo ele poderia ainda ser retirado para eu reexaminar esse voto? Pronto, o senhor vai com o pé de vista dele, né? Porque eu constatei que na inicial realmente não tem pedido de danos morais, não. E no voto eu reconheço os danos morais. Mantenho a sentença, né? Porque tem na sentença. Então, Excelência, só para registrar, o meu voto provisório, acompanhando o voto de Vossa Excelência, mas o desembargador Zé Lopes vai pedir vista para reexaminar. Então, provisoriamente, eu parabenizo a senhora pelo voto, essas observações foram feitas, mas aguardar aí o desembargador Zé Lopes trazer o processo de volta. O senhor retira o voto, né? Tá certo, ele retira o voto. Tudo bem. É o 6 quem está olhando, né? Tá. Então, vista concedida. Pronto, os 942 foram esses, né? Não tem processo com vista. E agora seriam os processos com pedido de sustentação oral. Só tem um. O 18, doutor Roberto Wagner Vitorino do Amaral Júnior. Mandado de segurança 063-7890-81-2020. Impetrante, Araripe Veículos Limitada, advogado Paulo Roberto Chuva do Amaral, advogada Maria do Socorro Freire, impetrado, juiz de direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Juazeiro do Norte, foi da minha relatoria. O doutor Roberto Wagner está presente? É o 18, né? Como ele não está presente, então eu vou ler só aqui o resumozinho da ementa. É o seguinte, já tem o voto de desembargador André e desembargador José Lopes. Então, eu vou ler aqui a ementa, foi no sentido de mandado de segurança, impetração contra suposto ato judicial omissivo, alegação de ausência de manifestação judicial sobre o incidente de suspeição, incidente não reconhecido pelo juízo excepto, julgamento do incidente pelo tribunal, prejudicialidade do right, perda superveniente do objeto, mandado de segurança extinto sem resolução do mérito, ausência de interesse processual, segurança denegada. Vocês mantêm o voto dado provisoriamente? Desembargador André? Mantém, Excelência, acompanho. Mantenho integralmente o voto. Também mantenho o voto, desembargadora. Então, a Câmara, por unanimidade, julgou pela perda superveniente do objeto, mandado de segurança extinto sem resolução do mérito, ausência de interesse processual, segurança denegada. Eram esses processos, né? Eu faço aqui a leitura de que anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema de voto provisório previamente, sejam os incluídos em pauta, bem como os extra-pautas, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Não há nenhum processo aguardando votação, todos foram votados de acordo com os respectivos relatores. Obrigada. Passa a palavra aos senhores, se facultada de fazer algum registro. Gostaria, senhora presidente. Pois não, doutor. Serei breve, né? Como eu sempre digo, aqui na terceira Câmara, para mim é sempre um aprendizado, né? E queria só compartilhar com a presidência, com os demais integrantes da Câmara, que nesses processos de empréstimo consignado, eu já fiz esse comentário
eu acho que na sessão passada, que me frustra um pouco, né, quando eu encontro esse processo, uma manifestação do Ministério Público. Primeiro, porque ocorreu no ano passado uma reunião, inclusive até por provocação nossa, né, a Secretaria Executiva das Procuradorias fez justamente para se discutir a intervenção do Ministério Público nesses processos, porque tem a relação de consumo, tem o idoso hipossuficiente e ainda tem um pano de fundo que é essa ação, né, com todo respeito né, de determinados advogados, né, com uma demanda repetitiva dessas ações. Então, eu queria só compartilhar com a Câmara, inclusive essa discussão que hoje foi aqui, esses 3 processos, não houve vista ao Ministério Público. E aí eu fico até numa saia justa, desembargadora, porque, infelizmente, a gente se depara com manifestações de colegas, né, que diz que é direito disponível e que não há interesse do Ministério Público. Quando nós já decidimos, né, de comum acordo, desembargador Paulo, numa reunião da Secretaria Executiva, haver, sim, essa intervenção do Ministério Público. Isso foi decidido, né, por maioria numa reunião entre os procuradores cíveis, né? Então, né, eu vejo essa discussão aqui extremamente profícua, né, a preocupação do desembargador André Costa, né, o cuidado, e às vezes eu me sinto, né, ausente de participar dessa contribuição, não necessariamente nos debates, porque já está em julgamento, mas antes do processo. Então, fica aqui o meu apelo, né, desses processos, né, mesmo correndo o risco, eventualmente, de algum colega externar não ter interesse, mas eu tenho, né? E a minha assessoria, a gente é muito cioso, né, nessa observação que o desembargador Djalma Teixeira, né, destacou das assinaturas, né? A gente tem cuidado de fazer esses prints fazendo essas comparações, porque tudo isso auxilia, né, a Câmara num posicionamento, e aqui eu me sinto muito à vontade em dar a minha contribuição, né, independente, né, do resultado do julgamento. Vou mandar agora por vista. Né? Mas eu queria só consignar essa situação, porque isso foi decidido justamente numa, né, reunião da Secretaria Executiva, ou seja, um ato administrativo, e eu não sei por que os colegas não se manifestam, porque houve um consenso. Né? Então, eu queria, pelo menos, externar esse meu posicionamento para que eu não me sinta desconfortável quando eu pego um processo, vejo esse debate acalorado, esse debate tão minucioso da Câmara, né? E aí eu, né, gosto sempre de participar e participo nos processos, e aí eu fico assim, um pouco frustrado, então não dar a minha contribuição, né, em alguns processos. Então fica só esse registro, senhora presidente, e agradeço de antemão esse espaço. Obrigada, Doutora Jane, me permita só fazer uma indagação ao doutor Xavier. Doutor Xavier, me diga uma coisa, essa reunião que teve das promotorias, não sei qual é o nome que dá, promotorias cíveis ou as procuradorias que atuam no direito privado, saiu alguma recomendação, algum documento escrito, ou foi uma conclusão só verbal? Não, ficou consignado em ata. Inclusive, eu posso até disponibilizar, mas não houve nenhum ato normativo, né, quer da Corregedoria ou quer mesmo do secretário executivo. Mas isso ficou consignado em ata. Eu posso até depois disponibilizar. Excelência, eu queria lhe pedir, então, se Vossa Excelência pudesse disponibilizar para mim e para os colegas essa Claro. ata, eu julgo importante isso. Muito Pronto. obrigado. Credenciar com o maior prazer. Alguém mais querer fazer algum registro? Terminamos cedo, já são 10h09. Então, sem nenhum registro... Eu gostaria de fazer um registro pelo excelente artigo publicado no jornal, salvo engano, O Povo, sobre justiça, igualdade e equidade. Foi elaborado pelo digno magistrado desembargador André Costa. Gostei muito e faço questão de fazer esse registro. Pegou aí? Foi publicado no domingo, não é isso? Lopes Araújo, além de outras qualidades, é um generoso. Muito obrigado, desembargador.
Pegou o título aí? Doutor desembargador José Lopes, você podia só repetir o título, para a Lorena não pegou bem. Justiça, igualdade e equidade. Agora eu queria fazer um registro de uma audiência que eu realizei na outra sexta-feira, que sexta-feira agora completou 8 dias, foi no dia 2 de junho, que envolvia 29 famílias ocupantes de um terreno lá no Castelão, e consegui fazer essa audiência com telão, com médicos presentes, bombeiros, polícia. Nós fizemos um aparato todo, porque no processo havia algumas acusações de agressões. Pelo menos por palavras tinha isso. Mas transcorreu num clima muito bom, e as partes terminaram fazendo um acordo, né? Tivemos um intenso debate, os ocupantes tiveram a oportunidade de se manifestar, 4 deles ocuparam lá o telefone, ou, aliás, o microfone, e a proprietária também se manifestou, e fizemos um acordo. O terreno está totalmente construído com 29 imóveis. No terreno tem 2 ruas, né? São 2 lotes, e foi vendido a preço bem módico, ou seja, eles vão pagar R$350 durante 8 anos para a quitação do imóvel. A proprietária do terreno se disse satisfeita, porque já havia muito pensado em resolver aquela situação, que já transcorria 17 anos, o processo tem 15 anos, e o marido dela, que hoje se encontra doente, foi quem teve a iniciativa de entrar com a ação. Os dois ingressaram com a ação de reintegração de posse. Então, os advogados também ficaram satisfeitos e já haviam pensado qual a forma de resolver isso, e nós terminamos encontrando esta transação feita no processo, ou seja, a venda do imóvel às 29 famílias de lá. Eu convidei uma representante da comunicação do tribunal, foi uma jovem jornalista, não me lembro o nome dela, e ela assistiu todos os debates, assistiu tudo, mas disse que não tinha nada a registrar, porque não era interessante para a justiça um caso muito antigo ser anunciado publicamente. Eu não via problema nenhum de fazer esse registro. E eu ainda botei até no grupo, assim, bem resumido, botei no grupo dos desembargadores, né? Botei esse fato. Mas o certo é que eles todos me agradeceram, tanto uma parte como a outra parte, os autores e os ocupantes do terreno me agradeceram. E foi assim um momento assim até de muita emoção, sabe? Porque eu imaginava até que os ânimos fossem ficar muito acirrados, mas não. Eles reconheceram: o terreno pertence à senhora, nós queremos uma solução, né? Que a senhora pense como deve ser feito. E terminaram fazendo uma elaboração de uma proposta de 974 mil em 8 anos, e deu 350. Vai render para ela um valor de R$10.150. Ela disse que vai ajudar muito no tratamento do esposo que se encontra doente. Então, foi uma audiência que a gente passou mais ou menos uns 15 dias vendo como era que a gente chegar a isso. Eu até discuti assim com os nossos assistentes, os nossos assessores, né? Qual seria a melhor proposta e tal.
mas na hora lá surgiu essa proposta deles mesmos, né? E foi um resultado que as partes saíram muito satisfeitas mesmo, né? E eu só fiquei lamentando o não registro da área de comunicação do tribunal. Não, eu não queria aparecer nisso, não. Não é o meu jeito disso, não. Até me negaria a dar qualquer declaração a qualquer repórter externo de algum jornal, televisão, eu me negaria. Eu preferiria que as partes, se isso ocorresse, conversassem, aliás, que os repórteres conversassem com as partes, né? Eles foram os autores da solução, né? Então, eu fiz esse registro porque a desembargadora Nailde, uma vez, me disse: Lopes, quando você tiver algum processo muito difícil e conseguir uma solução, traga para mim, para eu saber aqui e tal. Mas eu dei ciência apenas no grupo dos desembargadores. Obrigado pelo registro. Excelência, eu queria me manifestar. Tá. Mas, Elócio, primeiro eu queria parabenizá-lo pela iniciativa. Eu acho que o exemplo arrasta, melhor do que o discurso. E muitos casos nossos aqui, a gente sente isso no dia a dia do nosso trabalho, na pele, do desembargador Jane Ruth, do desembargador Djalma Benevides, já senti isso no juizado especial, do desembargador Paulo Nogueira, a terceira vez que é convocado, e logo estará aqui como nosso colega de tribunal, e tanto representante da Defensoria Pública, que trabalha com as questões de massa, como o Ministério Público, que também de igual modo. Certamente a construção de conciliações, de acordos nisso, além de pacificar quem está em conflito, diminui as demandas no judiciário. Não é à toa que nós recebemos ofício há uns 3 meses e muitos de nós colocamos diversos processos para a semana de conciliação agora, que está coordenada pela desembargadora Vândia Fontinelli, nossa colega, que tem quase 7.000 processos e que facilita muito quando constrói um acordo, que nós só temos que homologar o acordo e diminui a demanda de processo. E aí, conflitos coletivos são sempre muito mais complicados, né, do que conflitos individuais. Digo na média, obviamente que pode ter um conflito individual que é muito acirrado, mas na média, quando há conflitos coletivos, e conflitos coletivos geralmente envolve posse, propriedade, esse tipo de direito que está em disputa, conseguir construir um acordo, conseguir fazer com que haja um fim de um litígio, porque litígios de terra, nós conhecemos aqui todos, Vossa Excelência são todos juízes de carreira, passaram pelo interior do Estado, e nós sabemos que tem conflitos que acabam de forma trágica, fatal. Então, acho importante, senador Zé Lopes Araújo, me parece que houve... Eu me lembro agora, eu voltei a reler um livro, por outros motivos, chamado A Mosca Azul, que é do Frei Beto, e tem um trecho que ele fala que a cabeça pensa por onde os pés pisam. Às vezes, as pessoas, por viver em determinadas situações diferentes, não têm a sensibilidade de perceber certas coisas, né? Então, às vezes, a experiência faz com que a gente consiga julgar se algo é ou não é importante, se determinado fato é ou não é importante. Me parece que, ao meu ver, é importante o que Vossa Excelência fez, e eu sei o que Vossa Excelência quer dizer, porque quando se fala que determinadas situações chegaram a um acordo, isso estimula que outras partes também busquem um acordo, que nem sempre é fácil. Então, eu compreendo, imagino que Vossa Excelência não quer, não é o interesse de Vossa Excelência, assim, aparecer a pessoa do Zé Lopes, até porque as matérias são feitas de forma despersonalizada. Era mostrar que o Tribunal de Justiça, na segunda instância, conseguiu um acordo que envolve, se eu não entendi bem, ou 29 famílias ou 29 pessoas. De qualquer forma, são 29 famílias, que eu acho que é uma grande conquista. Então, de forma institucional, enquanto desembargador, mas de forma pessoal, enquanto cidadão, quero parabenizar a Vossa Excelência por esse trabalho. É bom que divulgue, porque às vezes eu acho que a primeira pessoa que tem que divulgar, ou pelo menos esclarecer para os colegas, porque incentiva a nós buscarmos nos nossos processos essa possibilidade de construir acordo onde a gente possa ser justo, tanto para um lado como para o outro. Então, quero só deixar meu registro aqui e parabenizar pela atuação do senhor.
Muito obrigado, desembargadora Jane Ruth, pelo tempo. O desembargador André também é generoso, viu? Muito obrigado por suas palavras. E eu ainda ia só acrescentar que se eles não tivessem feito acordo, nós teríamos que instituir uma comissão para executar um despejo coletivo. Esta comissão já foi criada no tribunal, mas ainda não foi indicados os membros. Quer dizer, o processo iria se arrastar pelo menos até o fim do ano, porque essa comissão ia ter que fazer um levantamento de toda a área. Hoje é obrigatório fazer despejo coletivo, não se pode fazer expedindo um mandado, simplesmente um mandado. Tem que fazer uma comissão, a comissão vai fazer um estudo da situação daquelas famílias, examinar a área que cada um ocupa, fazer um levantamento. Seria um trabalho assim muito demorado, sabe? Ao final também eles ajustaram que iriam fazer um contrato entre eles, assim como se fosse a instituição de um condomínio, em que cada um tem sua obrigação de depositar o dinheiro e, caso não depositado o dinheiro, os outros restantes assumem a prestação daquele que não pagou. Então, a gente fechou assim todos os caminhos para que a execução do acordo seja protegida, seja garantida, né? E eles assumiram essa solidariedade de que um ou dois que não pagar tem, no final, o restante assume o pagamento. E eles devem estar lá, a esta altura já devem ter elaborado esse contrato, este contrato, esta instituição do condomínio, e depois pedir até à prefeitura, né, os benefícios benefício de estrutura de esgoto, de saneamento, tudo, né? Porque eles vão ter, a partir daí, vão ter que pagar os impostos também, né? Dependendo se alguns não estiverem na área da dispensa de pagamento de imposto, né? Mas foi assim, foi bem estudado todas as formas de garantia desse pagamento mensal. E o não pagamento, se todos resolverem não pagar mais, aí vai para a execução do despejo coletivo. Era só esses esclarecimentos que eu gostaria de fazer. E eu já fiz outras audiências em outros processos e deu certo fazer um acordo. Sabe? Das construtoras, já fiz 2 vezes de construtora, deu certo. E vamos aí vendo o que é que a gente pode fazer na conciliação. Aliás, eu não usei nenhum método de conciliação, usei o método de mediação. A decisão é deles. Muito bom. Por fim, aqui, eu faço o registro parabenizado, desembargador José Lopes, desembargador André, primeiramente, pelo artigo, não li, mas vou procurar ler, porque foi tão elogiado pelo desembargador Lopes, e com certeza deve trazer muitas inspirações, né? E, desembargador Lopes, parabenizar a Vossa Excelência, o senhor já tinha o hábito de fazer conciliações nas varas de família, e fiquei impressionada do senhor conseguir um acordo desse nível, né, onde foi a melhor solução, ao invés do despejo, eles adquirirem o imóvel, né, se realmente é algo de ter registrado. Acho que o senhor devia falar novamente com a comunicação, eles não perceberam, como ressaltou o desembargador André, da importância, ficar só pensando na idade do processo, mas o importante é que conseguiu 29 famílias adquirirem o imóvel, ao invés de serem despejadas, né? É uma coisa assim de bater palmas. E parabenizo Vossa Excelência e obrigado por compartilhar com a gente para que possa ser divulgado, né? Mais atos como esse, que dão tanto exemplo. Então, eu agradeço a todos, faço um bom dia, declaro aqui encerrada a sessão de hoje, peço desculpa pela minha tosse, ela está querendo me estar aqui, mas o embargador Lopes também está um pouquinho resfriado. Estou engolindo a tosse aqui.
E desejo melhor para você também. E tchau, Muita tchau. saúde para todos. Uma ótima semana. Bom dia a todos. Um abraço a todos. Bom dia, um prazer enorme estar Bom aqui. dia, Um abraço Xande. para todos, um Bom dia, bom Xande, querido. dia. Obrigado, desembargador Jânio Ruth. Tenha uma boa mais. semana. Boa semana para Pra nós vocês.